Então, mais uma vez eu quero saudar você, internauta, saudar os irmãos que estão aqui no templo com a graça, com a paz deste que vive e reina para sempre. E o meu desejo é que todos nós tenhamos um dia do qual a nossa experiência seja de que a mão de Deus operou, a mão de Deus agiu, um dia excelente, um dia que seja excepcional. Eu quero, nesta manhã, meditar com você, refletir no texto sagrado, pensando exatamente no tema depressão espiritual. Talvez seja algo um tanto necessário para pensarmos neste tempo. Um tempo em que tantos medos, tantos estímulos têm sido gerados no coração ou nos corações das pessoas. Então, quero pensar com você, com base no texto sagrado, depressão espiritual. E talvez a gente possa considerar algumas razões que podem estar ativando isso na vida das pessoas. Vamos imaginar os momentos quando somos decepcionados, as nossas decepções. Às vezes a gente imprime tanta energia, tanta expectativa para um negócio e de repente, apesar de tanto empenho, nós chegamos à conclusão da decepção, da frustração. As coisas não aconteceram como imaginávamos. E como que isso é difícil? Do outro lado, quando a gente imagina um relacionamento que tem que ser interrompido, então o rompimento de uma relação, essa decepção vai levar algumas pessoas exatamente a algumas reações que não são bacanas. Quando a gente pensa nos problemas em relação à saúde, e esse momento que estamos vivendo, pude perceber e acompanhar nesses dias o quanto que a família em si estava apreensiva e movimentada em função do patriarca ter sido contaminado com Covid-19. Então a gente percebe que isso também termina desestabilizando as pessoas. Do outro lado, quando a gente pensa na crise financeira, e este é um ponto que está totalmente relacionado com o momento que estamos vivendo. Crise financeira certamente vai também levar as pessoas a ter esse tipo de comportamento. Então, tantos são os momentos e as dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia, tempos de dificuldade, muitas dificuldades. E certamente uma dessas coisas ou outra, você que me ouve tem experimentado. E quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, a gente também pode perceber e encontrar homens de Deus. Nós não estamos falando de pessoas religiosas, pessoas que pertenciam a um sistema religioso, não. Estou falando, me referindo a homens de Deus, homens que tiveram experiências profundas com Deus, mas que, no entanto, esses homens experimentaram exatamente em suas vidas momentos críticos, delicados, utilizados pelos estudiosos do nosso tempo, apontam exatamente, quadros de depressão. Não sei quantos já tiveram oportunidade de ler, por exemplo, existe um livro que ele trata somente sobre a depressão de Elias na caverna. Depressão. Quando você pensa em Moisés, quando você pensa em José e tantos outros, pessoas que experimentaram depressão na sua caminhada. E o desafio e a minha proposta nesta manhã, para o seu coração, para você, é exatamente o seguinte: proponho que você pare de olhar para as circunstâncias. Pare de olhar para as circunstâncias. Ao invés disso, olhe para o Senhor. Olhe para aquilo que Ele tem dado a você. E que às vezes a gente não tem este olhar. De que maneira nós olhamos para essa proposta de Cristo com relação à vida eterna? O fato de saber que estamos aqui, mas estamos na condição de um cidadão do reino. Nós não pertencemos a este reino. Jesus disse assim: o meu reino não é deste mundo. Eu tenho um rei que governa a minha vida. Precisamos olhar para aquilo que o Senhor tem feito a nós, aquilo que Ele tem tratado conosco. Mas diante disso eu quero que você também saiba que não tenho aqui a intenção de banalizar
com aquilo que tem relação com depressão. Não, em hipótese alguma. Eu sei que muitas pessoas experimentam um desequilíbrio químico. Muitas pessoas precisam da atenção de um profissional, de um médico. A minha proposta nesta manhã é refletir sobre a depressão espiritual. E aí eu gostaria que você pensasse um instante comigo, você estivesse analisando com respeito àquilo que você já tem vivenciado. Como é que isso acontece? Quando nós nos deparamos com os textos bíblicos, fica evidente que a partir daquele momento que o sentimento, que a sensação é: olha, eu estou sentindo que eu estou afastado de Deus, ou Deus está afastado de mim, Deus está distante, uma separação. Essa separação, ela pode ser exatamente um indicador de que eu possa estar experimentando desta depressão. Salmo 42, que é o texto que eu quero me basear para esta reflexão, versículos 5 e 11 vão repetir a mesma expressão dizendo: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Observe bem qual a sensação, o sentimento e a experiência do salmista. Ele se interroga, ele detecta abatimento. Olha, ele já consegue fazer um diagnóstico. Existe um abatimento. Eu não era assim, ou eu não estava assim. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Talvez seja necessário que você, em função de algumas coisas que tem experimentado, pare um instante e se interrogue. Se você for verificar o capítulo 43, no versículo 5, vai repetir o mesmo refrão: por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Por quê? Salmista, ele se interroga. E este salmo, ele é escrito pelos filhos de Corá, ou se não foi escrito para ele ou por eles, foi escrito para eles. É exatamente o que os comentaristas atestam: ou uma coisa ou outra, ou eles escreveram, ou foi escrito em direção a eles. Mas aí eu quero te fazer uma pergunta: quais os sintomas do Covid-19? Eu sei que rapidamente, quase todas as pessoas com muita facilidade responderiam: olha, este. E certamente você está dizendo daquilo que você tem ouvido e que já está provado. De fato é assim. E quando nós nos voltamos para esse texto, nós vamos encontrar pessoas que estavam envolvidas no tempo. Não estavam assistindo, não estavam como espectadores, estavam envolvidos no tempo, participavam, eram levitas. Mas esses levitas vão trazer para nós, através deste escrito, os sintomas da depressão espiritual. Quais são os sintomas da depressão espiritual? Já parou para pensar em algum momento na sua vida? O que a Bíblia realmente pode nos ensinar sobre isso? É interessante, meus irmãos, que este autor, ele descreve de maneira honesta qual era a sua condição. Isso para mim é algo extraordinário, porque a gente percebe o escrito bíblico o tempo inteiro mostrando para nós a real condição do homem, sem querer encobrir, sem querer negar, sem querer reconhecer aquilo que nós temos como dificuldade. Muitas das vezes a gente não quer reconhecer, a gente nega. Está todo mundo da família dando umas dicas em relação a algo que estão observando em nossos filhos. A professora vê, alguns familiares veem, várias pessoas veem. Mas às vezes nós somos os únicos que nos negamos reconhecer e enxergar. Não é assim? Normalmente é assim. O texto vai mostrar um homem descrevendo com honestidade qual a sua condição. Um homem que traz clareza sobre a depressão
espiritual. E aí eu imagino que você possa reconhecer alguns desses sintomas até a partir das suas experiências, aquilo que você tem vivido. E observe bem versículos 1 e 2. Como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Observe bem, apesar de ter fome de Deus, ansiar pela presença de Deus, este homem está impedido de desfrutar desta presença. E talvez nessa hora eu esteja falando com pessoas que estejam experimentando isso, vivendo isso. Elas querem, elas buscam, elas anseiam, mas elas não conseguem experimentar desta presença, desta ação do Senhor. E aí eu quero, antes de mais nada, destacar para você o primeiro dos sentimentos. Qual o sintoma? Sintoma de insatisfação. Este homem está insatisfeito, este homem está dizendo: olha, eu amo o Senhor, eu quero de fato reacender a minha intimidade com o Senhor, mas eu não estou conseguindo. É o seu caso? Pastor, eu tenho buscado, eu tenho feito jejum, eu tenho orado, eu tenho procurado realmente acompanhar programas, existe uma fome, um anseio, mas o fato é, eu não tenho conseguido, não consigo perceber a barreira. No caso do texto, vai nos mostrar que havia uma barreira. Este homem diz: Senhor, quando? Olha, apesar do anseio, apesar da fome, quando verei a face do Senhor? Este homem está desejando aproximar-se do Senhor, mas há um problema, existe uma frustração, e ele consegue de fato dizer: quando, Senhor? Senhor, eu estou insatisfeito. Não sabemos de fato, irmãos, o que estava impedindo o autor de adorar. Era um impedimento físico? Pelas minhas pesquisas, não consigo identificar. Era algo emocional? Também não posso afirmar, mas podemos aqui sim dizer que há uma barreira, havia uma dificuldade. E este homem, portanto, ele expressa, ele diz para o Senhor da sua insatisfação, anseia por Deus, mas não consegue encontrar a Deus. E a minha pergunta é: você já conseguiu encontrar ao Senhor? Você consegue de fato poder dizer assim: olha, eu tenho adorado ao Senhor? Este homem anseia e diz assim: olha, a minha alma anseia pelo Deus vivo. Vamos lembrar que este homem está vivendo uma realidade em que o paganismo era comum. Então as pessoas estavam adorando seus deuses, aquilo que eles acreditavam, alimentando suas crenças. Mas o autor diz: a minha alma anseia pelo Deus vivo. Somente o Deus vivo pode preencher o vazio do coração. Somente o Deus vivo pode responder exatamente às questões que hoje são pontos de interrogações em nossas vidas. E este homem diz: olha, Deus, a minha alma tem sede de ti. Você já se sentiu assim? Você já teve essa experiência, ou você está vivendo esta experiência? A grande verdade, irmãos, é que há momentos em nossas vidas que, mesmo abrindo com certa constância as Escrituras, buscando alimentar-se de Deus, a sensação que temos é que Deus não fala nada. Sabe aquele silêncio? Parece que Deus estabeleceu um silêncio. Ele não diz nem para eu ir, nem para eu ficar. A sensação, o sentimento é este: Deus, fale alguma coisa, Deus me responda, por favor. E este homem está dizendo: quando, Senhor? Quando eu verei a face do Senhor? Essa é a experiência do autor. E a grande verdade é que a maioria de nós, em algum momento da nossa vida, já experimentou isso. E agora, o que você tem feito ao experimentar momentos e situações assim? A depressão deste homem o leva a derramar lágrimas profundas. Produz lágrimas. Ele diz assim: olha, Deus, as minhas lágrimas tornaram-se
o meu alimento de dia e de noite. Observe bem, é uma depressão que afeta o apetite. Curiosamente, observa que termina tendo relação com a depressão que você também experimenta no campo biológico, no físico. Este homem diz: olha, a única coisa que eu consigo é chorar de dia e de noite. De dia e de noite. Depressão espiritual. Alguém que está chorando, alguém que está em dificuldade, alguém que não está conseguindo identificar o que é que está acontecendo. Suas emoções estão momentos lá em cima, momentos lá embaixo, numa montanha russa. Senhor, as minhas lágrimas têm tornado o meu alimento. Versículo 3 diz isso: as minhas lágrimas, Deus, têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? E aí aqueles momentos que os nossos colegas de trabalho, os nossos amigos ímpios, aproveitam da situação. E aí, Angélica, cadê o seu Deus? Cadê o seu Deus, Alex? Cadê o seu Deus, Onícia? Cadê o seu Deus que deixou seu pai morrer? Cadê o seu Deus que deixou seu filho morrer? Cadê o seu Deus que não segurou o seu emprego? Este homem está dizendo: olha, enquanto eu choro, observe como isso aqui representa muito bem a natureza humana. Enquanto um está chorando, ao invés de serem empáticos, se colocar no lugar do outro, as pessoas aparecem para zombar. Cadê o teu Deus? Talvez na sua vida tenha também aparecido pessoas assim. Pessoas que, ao invés de conseguirem se colocar no seu lugar, chorarem com você, elas estão zombando e perguntando a você: cadê o seu Deus? O fato, portanto, de você sentir vontade de chorar o tempo todo, eu quero tranquilizar você, e isso não determina necessariamente que você está vivendo uma depressão espiritual. Portanto, tenha cuidado, observe o que eu estou lhe dizendo. Talvez eu esteja falando a vidas e corações que no momento o que consegue é simplesmente chorar. Apesar do seu amor por Deus, da sua dedicação, da sua confiança e fé, o que você consegue neste momento é chorar. Você pode sim buscar identificar qual a causa ou quais as causas, mas não entenda que isso vai determinar somente isso, que você está vivendo uma depressão espiritual. Sabemos que a depressão física ela vai ter uma fonte biológica, mas neste caso as lágrimas está sendo sim um sinal de que algo está errado. Você consegue parar um instante para perceber assim: o que está errado comigo? O que está faltando à minha vida? É muito importante que a gente consiga sempre estar se interrogando desta forma. Há um rapaz que Jesus precisou dizer assim: olha, filho, falta-te uma coisa. Estava faltando algo. Mas ele estava, a princípio, conformado com a religiosidade que tinha. Era um bom rapaz, cumpria os mandamentos. E eu não tenho nenhuma dúvida, é necessário que a gente pare para fazer esta reflexão, porque podemos também nos encontrar neste ponto. Eu sou um bom rapaz, eu estou envolvido com a igreja, eu prego, eu sou pastor, e eu me limito e me contento exatamente com isso, esses aspectos da minha vida. E eu não consigo parar para perceber. Hoje o que estou vivendo está sendo causado por que motivo? Quais as razões daquilo que eu estou vivendo? E o texto nos diz exatamente que este homem está experimentando isso. E diante disso eu quero te dizer que não importa o quanto você tente colocar um sorriso no seu rosto, se você não estiver bem, aí eu acho que isso é algo também magnífico. Você vai chorar, as lágrimas virão. Você foi constituído dessa forma, o Deus eterno te fez assim. Isso é fantástico. Então, embora em alguns momentos, talvez mesmo sem que você e eu queiramos nos controlar, não tem jeito, não tem jeito. Você chora, você não está bem,
Você está decepcionado com você está decepcionado com pessoas, você está decepcionado com sistemas, e aí você não quer. Para você talvez o chorar seja uma demonstração de fraqueza, mas você não consegue se controlar, e você chora. Sei que até certo ponto, a gente consegue sim, a gente consegue rir, quando estamos por dentro, destruídos, arrasados, mas chega um momento que não dá mais para segurar a onda. Mas eu quero também destacar o versículo 7, um outro sintoma da presença desta depressão espiritual. Observe que no versículo 7, o salmista vai falar exatamente de que ondas e mares varreram sobre mim. Olha, eu estou me sentindo exatamente assim, Deus. Ondas sobre mim, existe uma opressão. Este homem está dizendo: Deus, olha, eu sinto que eu fui pego pela ressaca da vida. Ondas e mares varreram sobre mim. E eu sei que em alguns momentos a própria culpa, muitas vezes, vai nos levar à depressão. Há pessoas que hoje estão deprimidas na sua vida espiritual, por causa da culpa que estão carregando. E eu nesta manhã quero dizer para você, você não precisa carregar e conviver com a culpa. E por que você não precisa? Porque está escrito que nós temos diante de Deus, olha, um advogado, que Ele é capaz de perdoar os nossos pecados e nos purificar de todo o pecado, toda a injustiça. Não há, na verdade, condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você não precisa viver debaixo da culpa, mas a culpa muitas vezes vai realmente ser também uma demonstração dessa presença da depressão e vai nos levar à depressão. Por exemplo, quem passa pelo divórcio pode sofrer uma depressão. E por que razão? Simplesmente por causa do fim do relacionamento. Eu conheço pessoas hoje que exatamente vivem com uma depressão, e aí eu não estou falando de uma depressão espiritual, aquilo que é biológico, exatamente por causa do fim de uma relação, e muitas das vezes até pelo sentimento de fracasso. Eu fracassei, eu investi na minha vida, eu entreguei a minha vida, eu confiei a minha vida a uma pessoa, e hoje eu chego a este ponto, o ponto de ter uma relação totalmente agora que foi destruída, e isso gera depressão na vida dessas pessoas. Mas outra questão que eu quero destacar para você, por não saber como vão sobreviver após este rompimento, é um outro aspecto que vai fazer com que algumas pessoas estejam experimentando uma depressão, simplesmente por não conseguir conceber, pensar, como será a minha vida daqui para frente? São tantas as decisões que precisam ser tomadas e tudo isso termina esmagando a pessoa. E como o versículo 7 nos diz, esta pessoa se sente oprimida. Senhor, os mares, as ondas estão sobre mim, sinto-me esmagado. Será que nesta manhã este tem sido o seu sentimento diante de tudo que você está vivenciando, experimentando? Isso pode sim ser um sintoma de uma depressão espiritual, esse sentimento presente e constante de ser oprimido. Mas eu quero destacar também um outro sintoma com base nesse texto, sentimento de perseguição, versículos 9 e 10, quero que você observe, que vai nos dizer exatamente isso. E o capítulo 43, mais uma vez no versículo 1, o salmista relata exatamente este sentimento, ele se sente atacado pelos outros. Olha, há uma perseguição, e curiosamente, é exatamente o que as pessoas às vezes relatam diante das suas experiências. O salmista aqui no versículo 10, ele diz assim: olha, Senhor, os meus ossos se quebraram,
As pessoas estão criticando cada uma a mim. Olha só, estou sendo criticado, estou sendo ridicularizado. E este homem está dizendo, diante da perseguição, eu realmente entendo que esta provação tem quebrado os meus ossos. Como é que você tem se sentido neste campo? Portanto, estou falando de uma dor em que essas palavras de fato são reais e intensas. Estamos falando de uma dor intensa. Esse homem está falando da sua alma. A minha alma tem sede de Deus. Ele fala com intensidade. Ele está falando de algo que é real. E nesses momentos, irmãos, nos sentimos rejeitados e podemos nos sentir fracassados. Fracassei. Eu fracassei. Qual tem sido a sua experiência diante desta realidade? Porque parece que não conseguimos atender às expectativas dos outros, então nos sentimos fracassados. Mas eu quero abrir aqui um parêntese e perguntar para você: mas realmente, eu e você, nós precisamos atender às expectativas das pessoas? Olha, você não imagina o quanto que há pessoas sofrendo porque elas querem atender às expectativas e elas chegam à conclusão que elas não conseguem atender às expectativas de todos. Você vai atender de um e de outro. Agora, por que eu tenho? Que necessidade é esta? O que eu quero suprir na minha vida? O que eu quero substituir? Por que eu tenho que atender às expectativas das pessoas? E o curioso é que às vezes a gente não vê esta mesma intensidade, esta mesma aplicação em atender às expectativas de Deus. Deus tem expectativas para cada um de nós. E é interessante que, até certo ponto, eu vou entender até diante daquilo que foi nos dito nessa manhã na escola bíblica dominical, até certo ponto eu vou entender que Deus, Ele vai agir com uma certa tolerância, até certo ponto. Olha, mas Deus, Ele é em proporção tanto justo, Deus é justo, Deus é misericordioso, Deus é longânimo. Então, eu não vou pensar que Deus vai tolerar o meu pecado o tempo todo. Ele não vai fazer isso. E é interessante que Isaías vai nos dizer isso. Chega um momento que Deus se dirige à nação de Israel, seu povo, dizendo assim: olha, eu estou a ponto de vomitar. Os encontros de vocês, as reuniões de vocês me causam náuseas, me fazem mal. Então, observe que chega o momento do Deus eterno, do Deus de amor, que o tempo inteiro está dando para você e para mim a oportunidade de dizer assim: basta, basta, entende? Então, é importante que a gente entenda, gosto muito daquele princípio, que Deus está dizendo o tempo inteiro para nós assim: de Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, isto ele ceifará. De Deus não se zomba. Então sei que Ele é longânimo, Ele é misericordioso, Ele é paciente sim. Ele vai aguardando o nosso processo de crescimento. Ele vai em alguns momentos dizendo: Evaldo precisa amadurecer mais, deixa eu aguardar um pouco mais. Mas chega um momento, irmãos, que Ele realmente vai se posicionar. E a Bíblia fala de que Ele é o justo juiz. Entende? Ele é o justo juiz. Quando Ele então traz a sentença, já é certo de que todas as possibilidades e todos os campos, todas as variáveis foram utilizadas. Mas este rapaz não quis submeter-se àquilo que Deus de fato estabeleceu para a caminhada dele. Às vezes essa rejeição, irmãos, e perseguição é imaginada, mas algumas outras vezes é real. Entenda, eu estou dizendo para você que em alguns momentos na minha vida e na sua, aquilo que estamos apontando como perseguição é algo que está relacionado com aqui. Na minha cabeça, no meu setor, ninguém gosta de mim. Olha,
pelo que eu já percebi, nenhum dos meus gerentes, em nenhum momento, vai apontar o meu nome para uma promoção. Todo mundo lá, no meu setor, eu sei que é contra mim. Lá na minha família, sinceramente, percebo que eles têm uma relação tão tranquila, mas comigo, olha, entenda que em alguns momentos, esta perseguição estará relacionada com algo imaginário, não é real, mas em função do que você está vivendo, você passa a acreditar. O salmista está falando de uma perseguição, de luta, de provação. E aí cabe a você e a mim, enquanto servos de Deus, termos discernimento para realmente parar e analisar. Faz sentido? Procede? Em alguns momentos temos que concluir. Olha, não tem fundamento, não tem base. Aquilo tem a ver muito mais comigo. Tem a ver comigo. Agora, não resta nenhuma dúvida que há outras situações que fica evidente. É algo real, é algo intencional. Alguém realmente tem dificuldade em relação à minha pessoa. E o que fazer? A Bíblia vai me dizer assim, olha, no que depender de você, Romanos 12, 18, no que depender de você, tenha paz com todos. E isso é um desafio, entende? Aí eu vou dizer assim, pare de olhar as circunstâncias e olhe para o Senhor. Olhe para aquilo que Deus tem dado a você. Olhe a posição em que Deus colocou você. Precisamos fazer isso. E nesse momento, irmãos, podemos sim cair em um ciclo negativo e destrutivo. Ao alimentar essa ideia da perseguição, podemos cair num ciclo que é negativo e destrutivo. E podemos com isso afastar as pessoas de nós. As pessoas começam a perceber o quanto somos negativos, o quanto murmuramos, o quanto somos queixosos, e diante disso, a tendência é que as pessoas se afastem de nós. Em alguns momentos estamos tão presos, irmãos, aos nossos sentimentos, e que a gente termina sendo absorvidos por nós mesmos. Olha, o que deve guiar a sua e a minha vida? E a minha pergunta é nesta manhã: o que tem sido realmente o guia orientador da sua vida? Será que é a palavra? É a palavra? Será que você poderia dizer assim, com toda a convicção: lâmpada para os meus pés é a tua palavra? A palavra tem sido o guia, as minhas decisões têm sido tomadas com base no guia, na palavra. Não tenho nenhuma dúvida, irmãos, como teríamos uma igreja diferente e um mundo diferente se cada um de nós compreendesse a necessidade. Eu preciso ter como guia a palavra. Mas sabe, via de regra, qual tem sido o nosso guia? Os nossos sentimentos. A irmã Viviane estava dizendo isso aqui nessa manhã. Os meus sentimentos. Então eu sinto que já deu o meu casamento. Sinto que já deu. Eu sinto que eu já não tenho mais desejo, eu já não tenho mais vontade, eu já não tenho um olhar de amor por minha esposa. E aí eu digo assim, diante disso, só resta cada um seguir a sua vida. E aí a gente vai em todos os setores desta vida que vamos passando, vamos percebendo os nossos sentimentos e agindo de acordo com os nossos sentimentos. Então, eu sinto que eu tenho que entrar numa sociedade com ímpio. Mas, pastor, não, rapaz, eu estou sentindo, é de Deus, eu estou sentindo que eu tenho que entrar na sociedade. Mas o que é que diz o texto sagrado? Que eu não devo fazer sociedade. E de uma forma muito específica, que eu não devo fazer sociedade com alguém que não tem o governo de Cristo sobre a vida, com alguém que os princípios do reino não valem para a vida dele. Mas o que é que acontece? Eu ignoro o texto sagrado e digo assim: cara, estou sentindo que eu tenho que entrar neste negócio, ou estou sentindo que tenho que entrar numa relação.
Gente, essa é a pessoa encantadora, essa é a pessoa da minha vida. Eu sinto que eu tenho que iniciar um relacionamento com essa pessoa. Mas eu esqueço que o texto sagrado também vai me dizer assim: não há comunhão entre luz e trevas. Dá para você perceber o quanto somos guiados e orientados pelos nossos sentimentos, ao invés de sermos orientados pela palavra de Deus? Gostaria que você pensasse um pouco sobre isso. E a grande verdade, como eu disse, é: estamos presos aos nossos sentimentos. Será que eu estou falando, neste momento, a um coração que se identifica exatamente com isso? Me vejo preso aos meus sentimentos. E o que tem causado depressão espiritual? E a isso a gente pensa então no nosso próximo encontro. O que tem causado? Podemos observar alguns sintomas. Perseguição como um sintoma, insatisfação, opressão. Observe, sentimentos que certamente eu e você, uma hora ou outra, já vivenciamos. A questão é: eles estão instalados em mim? Eles estão fazendo parte da dinâmica da minha vida? Eu preciso me posicionar. No próximo encontro a gente então vai refletir e pensar exatamente sobre o que causa essa depressão espiritual. Eu quero convidar você a orar comigo e pedir a Deus nessa hora, se porventura você consegue perceber essas questões de alguma maneira presentes em sua vida. Ore a Deus pedindo assim: me dê a sabedoria, a habilidade, Senhor, para que eu realmente possa tomar atitudes das quais eu possa vencer, possa superar, possa enfrentar essas questões da minha vida. Vamos orar. Pai bendito e santo, nós te louvamos e exaltamos. Nós te agradecemos por tua bondade sobre nós. Obrigado, Deus, por sabermos que fomos criados com um propósito. E o Senhor Jesus nos diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. E portanto queremos aqui pedir, Senhor, pedir pela saúde espiritual. Nos ajude, Senhor, a que sejamos saudáveis espiritualmente. Há tanta preocupação com a saúde física, mas, Senhor, há tanto desprezo com a saúde espiritual. Tenha misericórdia de cada um de nós. Nos ajude, Deus, a olhar para o Senhor. Nos ajude, mais uma vez eu peço, a tirar os olhos das circunstâncias. Oramos suplicando a tua bênção sobre cada pessoa que tem estado conectada conosco. Que a bênção do Senhor continue presente sobre suas vidas, sobre suas famílias. E seja este um tempo do qual o Senhor possa se revelar a estes corações, tocar a estas vidas, enxugar as lágrimas. Ó Deus, pedimos por teu milagre, no nome santo e bendito de Jesus. Amém.